Olá, Luiz Paulo Silva falando aqui, psicoterapeuta, psicanalista. Eu quero falar contigo hoje a respeito de crenças limitantes. O que seriam crenças limitantes? De onde elas vêm? Num outro vídeo, talvez numa live, nós podemos tratar a respeito dos efeitos da crença limitante na vida do indivíduo que as possui, tá bom? Então vamos lá. O que é uma crença limitante? É uma certeza, é uma convicção que você pode ter a respeito de uma coisa sobre a qual nem sempre você sabe que tem aquela convicção, aquela certeza, porque você simplesmente age em acordo, em conformidade com aquela linha de pensamento que foi estabelecida em algum momento da sua vida. Geralmente a crença limitante ela vem em forma de pensamentos e são pensamentos que dizem normalmente eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Na maioria das vezes, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Eu não consigo pode estar incluído também eu não sou capaz, enfim. E aí tem um elemento depois, por exemplo, eu não posso ser feliz ou eu não posso tomar tal atitude em relação a tal problema, a X situação. Eu não mereço ganhar dinheiro, eu não mereço ser feliz. E você vai perceber que essas crenças elas são tão enraizadas que geralmente alguém que tem a crença limitante, que está rodeada de pessoas emocionalmente saudáveis, vão olhar para essa pessoa e falar: nossa, se ela soubesse o potencial que ela tem, nossa, se essa pessoa entendesse o quanto ela é boa nisso, o quanto ela é competente, o quanto ela é capaz. E geralmente não é assim que a pessoa se vê. É muito comum essas crenças estarem na vida, por exemplo, de mulheres que são muito bonitas, muito inteligentes, rapazes que são muito bonitos, muito inteligentes, pessoas boas de se comunicar, de se relacionar, mas aquelas pessoas têm uma crença dentro delas que diz o seguinte: você não merece alguém legal, você não merece alguém que te faça feliz, você não merece ser feliz, ou você, a tal da síndrome do impostor, toda vez que realiza alguma coisa sente como se estivesse enganando alguém. Isso faz parte também desse conceito de crenças limitantes. Então, de onde vêm essas crenças limitantes? Elas geralmente vêm da infância e elas vêm de frases repetidas normalmente pelos pais ou cuidadores e de experiências anteriores de fracasso. Como funciona esse primeiro caso? O pai, a mãe, ela diz para a menina: você é burra. Ela diz para o menino: você é um incompetente, você é um idiota. Isso é repetido várias vezes de maneira sistemática ou em algum momento de uma forma muito incisiva e que gere um forte impacto emocional. Isto é, aquela pessoa recebeu aquela afirmação de um professor, por exemplo, da escola, ou do pai ou da mãe, ou dos avós, e naquele momento que a pessoa recebeu aquela informação, como se a mente dela abrisse aquela informação, entrasse, ela fechasse e lacrasse. A partir de agora não adianta dizer o contrário, ela já se conformou, ela acredita naquilo que foi dito. Vai passar o tempo e conforme o tempo for passando, essa pessoa vai mantendo essa crença de forma que pode chegar um momento em que ela nem vai se lembrar qual foi a primeira vez que ela ouviu isso, mas ela sabe que a mente dela repete aquilo o tempo todo. Com certeza ele seria aceito, porque ele é uma pessoa bacana de se relacionar, mas ele nem consegue tomar essa atitude, porque ele simplesmente não tem coragem. Ele tem aquela sensação de que ele vai ser rejeitado. Isso gera uma crença de eu sou tímido. Então, nem sempre essas cadeias que nos prendem são reais. Geralmente essas limitações que são colocadas são limitações imaginárias, são imaginações da nossa mente apenas, que ficam construindo cenas e que nos faz deixar de tomar uma atitude como um mecanismo de proteção, como um mecanismo de defesa. É como se em algum momento você tivesse passado por alguma situação e aquilo tivesse mostrado para a sua mente que aquela situação é perigosa porque fez você se sentir muito mal. Então a sua mente coloca ali uma sensação, uma emoção, um sentimento para que você não se exponha de novo àquela situação. Falar em público, eu não sei falar em público. A pessoa se expressa super bem, mas acredita que não consegue falar em público. Eu não consigo dirigir. É também uma crença limitante. Quando você está diante de uma crença limitante, você precisa entender como essa crença foi construída. E geralmente nós temos algumas desculpas racionais para dizer para nossa mente: olha, você
tem dificuldade, tem medo de, por exemplo, medo de lugar fechado, medo de altura, medo de se relacionar, medo de falar em público, porque em um momento na sua vida aconteceu este evento. Normalmente, quase 100% dos atendimentos que eu faço, por exemplo, não se confirma isso. A pessoa ela vai tratar situações que ela nem se lembrava, ou que ela jamais relacionaria com aquele medo, com aquela fobia, ou com aquela crença limitante que incomoda ela hoje. É muito comum, inclusive em relação à aparência, especialmente mulheres, mas também homens, olharem no espelho e se verem de uma forma que não corresponde à realidade. A mulher se acha feia, a mulher se acha estranha, se acha esquisita, o cara se acha torto. E, enfim, olha que interessante. Geralmente o que acontece é que depois de um bom processo de tratamento, aquela pessoa vai se olhar no espelho e vai gostar do resultado que ela está vendo, assim como as pessoas também veem ela uma pessoa bonita. Ou mesmo se ela não for uma pessoa que está dentro de um padrão de beleza estabelecido na sociedade, mas ela consegue então observar outras coisas que fazem com que ela se aceite assim como ela realmente é, sem precisar mudar nada. E eu falei numa live em um momento passado a respeito, por exemplo, de pessoas que fazem aquelas transformações no corpo que são, é sempre assim, aumentou o seio, agora é o bumbum que tá pequeno, aí vai lá, aumenta o bumbum, agora tá grande demais, agora tem que aumentar a coxa também, mas essa barriguinha tá com meio centímetro aqui a mais, tá com 3 milímetros, tem que ajustar, e vai lá, faz lipoaspiração, e faz aplicação de sobrancelha, cabelo, lábio, nariz, orelha, e daqui a pouco não é mais aquela pessoa que nasceu, ela já se transformou completamente. Se isso resolvesse, seria muito bom. O problema é que normalmente essas pessoas, quando se olham no espelho de novo, elas sempre vão achar um problema. Elas sempre vão achar algo que não está legal. E isso, gente, dá para resolver com terapia de forma até breve. Muitas vezes, em 2, 3 sessões, a gente consegue alterar esses padrões, porque nós buscamos quando aquela crença foi estabelecida e não trazemos uma solução apenas racional, mas uma solução emocional para esse problema e um recurso que venha solucioná-lo também. Então espero que esse conteúdo tenha sido construtivo para você. Se foi, encaminha para os seus amigos, me ajuda a compartilhar essas informações. Se conhece alguém que tem crenças limitantes que impedem essa pessoa de viver plenamente, compartilha com ela, pede para me chamar no direct, vamos marcar uma avaliação e tratar essa questão.